Vamos bater um papo com Wilson Tadei para conhecê-lo mais como jogador e como técnico. Natural de Urupé, São Paulo, ex-jogador de futebol, camisa 10, dono do meio de campo, passou por Grêmio, campeão brasileiro no Grêmio, né? Passou por Vasco, que foi vice-campeão, passou por pouco, passou no São Paulo também. Atual treinador do Gama, invicto a 27 jogos, o ataque mais positivo do Brasil. Wilson, você foi um camisa 10, meio de campo, campeão brasileiro, passou por grandes times do futebol do país e também fez carreira no México. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira para a gente. Bom, minha carreira é bastante extensa, né? Praticamente 21 anos como atleta profissional e já estou praticamente mais 20 e tantos anos como treinador. Nesse período de 21 anos eu iniciei minha carreira no Rio Preto Esporte Clube, em 1971. Em 72 eu já tinha a oportunidade de ter ido para o Corinthians, não deu certo. E em 73, aí eu fui emprestado para o América e voltei para o Rio Preto, fiquei mais 2 anos no Rio Preto, fui emprestado para a Penapolense e voltei, trabalhei mais um ano no Rio Preto e em 1977 me transferi para o Barretos Esporte Clube. Barretos posteriormente viria me vender para o São Paulo. Tudo ali em São Paulo mesmo? Tudo isso em São Paulo, no interior de São Paulo. E o São Paulo foi o primeiro grande clube meu. Fiquei 1 ano e 2 meses no São Paulo e saí para o Curitiba. E disputei o Brasileiro Curitiba e aí então sim me revelei para o futebol brasileiro. E do Curitiba, na minha estreia foi contra o Grêmio e justamente nessa estreia eu fiz o gol. O Grêmio pós-campeonato brasileiro daquele ano já veio atrás de mim para me contratar. Tivemos que esperar ainda até o final do ano, quando o Curitiba não conseguiu uma classificação para as finais do Campeonato Paranaense. E nesse período de não classificação, o Grêmio veio e me pegou emprestado até o final de dezembro. Em janeiro o Grêmio me contratou, de 81. Quando então nós fomos campeões brasileiros com o Grêmio. Né? Houve até uma reformulação no Grêmio, entrou vários meninos da Forças Básicas. E a gente, mesclando a juventude com a experiência, nós conseguimos aí o título brasileiro. Bateu no ângulo esquerdo. Zé Roberto Reit apita o Grêmio Porto Alegrense é campeão brasileiro. No ano seguinte fomos vice-campeão brasileiro de novo. 83, aí nesse período em 82 eu fui para o Santa Cruz, fiquei 4 meses no Santa Cruz. Do Santa Cruz eu vim para o Guarani de Campinas. Uma situação bastante difícil, a gente conseguiu tirar o Guarani da sua situação difícil e a gente acabou em seguida sendo vendido para o Internacional de Porto Alegre. Internacional fiquei 4 meses também. No Inter tinha sido campeão do turno, já ia disputar também o título daquele ano, mas eu fui embora para o Vasco, então acabei não participando da final, onde o Inter acabou sendo campeão. E fui vendido para o Vasco da Gama. O Vasco fiquei 1 ano, fomos vice-campeão brasileiro. E quando eu estava no Vasco, o Vasco foi fazer uma excursão em Santa Catarina. Ali é muito portugueses ali, né? Então o Vasco é uma imensa torcida em Santa Catarina. E nós fomos fazer a inauguração do estádio lá da Ressacada contra o Avaí. E ganhamos de 6-1. E eu fiz os 2 primeiros gols. Eu tenho até um troféu em casa. Tá lá meio mancolengo, mas tá lá. Entendeu? Guardado, tá né? Guardado. Foi uma memória, foram 2 gols muito bonitos e eu guardo com muito carinho. Wilson Tadei, pode ir nele Walter Souza, que é o primeiro gol do estádio das Ressacadas. Vai Marcelo jogar na ponta, Tadei vai para o comando, ainda o Marcelo, bom cruzamento para Tadei. Gol! Wilson Tadei, outra vez, 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. E posteriormente fui vendido para o Monterrey do México, onde sagrei campeão lá também. Fiquei 2 anos no México. E depois eu voltei do México e aí acabei jogando aí equipes menores, Figueirense, próprio Curitiba de novo e algumas equipes do interior do estado de São Paulo. Até encerrar minha carreira em 91, na cidade onde eu morava, José Bonifácio. Embora não fosse um artilheiro, mas os meus gols eu fazia, né? Eu deixava lá minha marca. E sempre gols importantes, né? Eu sempre tive essa felicidade de fazer gol em semifinal de brasileiro, final das equipes que eu passei, eu sempre fazia gol importante. Pro clube, evidentemente,
essa importância também se refletia na minha pessoa. Então foi muito bacana a minha carreira como jogador de futebol. E aí depois daí passei a trabalhar como treinador. Você começou a carreira como treinador em qual equipe? Em 91 mesmo, no próprio equipe que eu tinha terminado, José Bonifácio, que eu vivia ali e tal. Terminou como jogador e já voltou terminei como treinador e jogador e treinador. Aconteceu um problema lá na última rodada, na decisão do título, e houve uma confusão entre o treinador e o presidente, e o presidente acabou tirando o treinador. Ele me convidou e eu não quis, eu não queria. Eu falei, não, eu sou jogador. Mas ele insistiu tanto que não tinha mais volta, eu pedi para ele que voltasse o treinador, até porque era um grande amigo nosso. Ele foi irrefutável e não quis voltar atrás, e eu acabei pegando a equipe para os 2 jogos finais. E é muito difícil você trabalhar treinador e jogador, porque você é amigo dos jogadores. E é complicado essa relação, entendeu? E de repente você é treinador também. Mas deu tudo certo, nós acabamos sendo campeão também, e foi aí que eu encerrei minha carreira. Como é que foi no seu caso, essa transição, jogador-treinador? E é que evidentemente que a gente coloca tudo aquilo que a gente viveu dentro do campo, que é muito importante, essa participação, essa vivência, entendeu? Você colocar aí uma movimentação, como é que se faz, como é que não se faz. E depois a tática, você tem sua tática, você trabalhou com tantos treinadores, dá mais uma posição que eu jogava, que era camisa 10, meio campista, que é diferente de hoje, é o segundo volante que eles falam hoje, nós éramos meio armadores. Então nós tínhamos uma participação ativa, tanto defensivamente como ofensivamente. Então nós tínhamos uma visão geral do jogo, né? Da equipe. Então isso ajuda muito depois no desenrolar, no desenvolvimento da profissão. E a gente conseguiu subir várias equipes, né? Guaratinguetá, por exemplo, subi ele da segunda para a primeira, subi ele da Série C para a Série B. O Linense eu subi da terceira para 2, da 2 para a primeira divisão do Paulista, subi para a Série C do Brasileiro. O Guarani eu subi da segunda divisão para a primeira divisão do Paulista. Então, e equipes diferentes, né? Não foram só a mesma equipe. Algumas, no caso do Linense, eu fiquei 4 anos, fiquei 3 anos conquistando. Entendeu? E assim foi indo. A gente, graças a Deus, teve várias performances. Em algum lugar a gente teve a possibilidade de disputar títulos, ser campeão, outros não. Então foi uma carreira que eu reputo como muito interessante, muito boa. E nas vezes que eu estive em grandes equipes, no caso do Guarani, São Caetano, os clubes viviam uma deficiência financeira muito grande. E isso atrapalhou muito o desenrolar e o desenvolvimento da minha carreira. E por esses altos e baixos, as idas e vindas, é que você acaba se prejudicando. Mas nem por isso se deixou de fazer um bom trabalho. Eu tenho, graças a Deus, mesmo com dificuldades, equipes com dificuldade financeira, eu ainda conquisto. Esse é um caminho muito difícil a ser percorrido. Você acha que esse mérito todinho reside onde? Na montagem do elenco, no orçamento que o clube disponibiliza? Qual o segredo dessa carreira vitoriosa, por assim dizer? O grande segredo é você trabalhar junto com a diretoria, né? Você não consegue fazer nada se ela não te dá respaldo, principalmente o respaldo financeiro, né? Então isso é importante. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, trabalhar as coisas juntamente com a diretoria. Não é diferente de hoje, em todos os lugares que eu passo e passei, a montagem da equipe é muito importante, né? Desde que você faça ela com os pés fincados no chão e dentro das possibilidades do clube. Porque se você dá um passo maior que a perna, você não consegue se manter e aí fica difícil. Então tudo isso é muito importante. E, graças a Deus a gente seguiu essa linha e sempre tem dado certo. Tem uma história interessante o Misto contratou um treinador achando que era o Wilson Tadei. Aí depois de alguma série de treinos desastrosos, de jogos ruins, descobriram que não era o Wilson Tadei. Você lembra dessa história? Essa história chegou no meu conhecimento depois de algum tempo, né? Eu naquele momento, eu não havia percebido nada e não havia tido conhecimento de nada. É uma história que se é comentado muito aí, até pelo pessoal da imprensa, mas que eu fiquei
conhecendo através da própria imprensa. Mas tranquilo, a mim não me abalou nada. Quem grande prejudicado foi ele mesmo, que além de tudo passou por um mentiroso, coisa que é detestável. O que trouxe você até o Gama? A estrutura, a torcida? O Gama foi até uma história interessante. Eu estava na Napolina, bem próximo daqui, de Anápolis, e fiz um grande trabalho lá. E tinha diversas vezes alguns pessoal aqui do Gama foi ver os jogos. E o próprio roupeiro, o Feitosa, o próprio Henrique, que é o motorista do clube, entendeu? Participou, me conheceu pessoalmente e tal, o Feitosa trabalhava lá. E o pessoal, nesse questionamento, traz aqui, e o próprio Reinaldo Gualdini também, uma pessoa que trabalhou aqui muitos anos, sempre falou do meu nome aqui no Gama. E aí, em função disso aí, e em função até da campanha que nós fizemos na Napolina, houve um contato do presidente, o Weber Magalhães, comigo. E a gente começou a conversar. E nós começamos essa conversação mais ou menos em setembro, começo de setembro. E ela foi se estendendo e foi amadurecendo até chegar a um denominador comum. E a gente resolveu, e a gente inclusive veio aqui no aniversário do clube participar da festa e além desse contato, após muitas conversas, a gente veio no dia do aniversário do clube, que é 15 de novembro, para oficializar a minha contratação. E aí, a partir daí, nós já começamos a trabalhar nomes, jogadores, e o clube dando total respaldo para aquilo que nós estávamos contratando. O clube também contratou alguns jogadores. Chegamos aqui, começo de dezembro, e iniciamos o trabalho. Tudo correu bem, o grupo se encaixou legal e as coisas aconteceram. Hoje o Gama está a 27 jogos invicto. São 22 vitórias e 5 empates. O Gama foi campeão em 2019 invicto, em 2020 ainda está invicto. Resultado de um excelente trabalho. Eu gostaria de saber a que você atribui o sucesso do Gama nesta temporada e na temporada passada. O sucesso do Gama foi em função dos jogadores terem abraçado a causa. A diretoria procurou fazer a sua parte, está fazendo a sua parte, buscando recursos para manutenção e todo esse contexto. E nós estamos trabalhando firme e forte. A minha comissão trabalha bastante e os jogadores se propuseram a entender e abraçar essa filosofia de trabalho e as coisas vêm acontecendo. E eles se tornam os grandes protagonistas, porque são eles que jogam. Então o mérito é todo deles. E a gente procura estar sempre estimulando, incentivando, motivando para que eles possam cada vez mais caminhar num caminho mais positivo ainda. Camisa 8, numa linda finalização lá do meio da rua. O time desse ano é a base do ano passado, né? Então, 80% é a base do ano passado. Então a gente vê ajustes pontuais na equipe, mas geralmente é a mesma base, a mesma filosofia de trabalho, né? A mesma tática. Nós somos muito felizes na contratação desses outros jogadores que vieram agregar. Então, trouxemos alguns jogadores trabalhando no Brasiliense, e são jogadores profissionais e com muita qualidade técnica. Então, agregou e aumentou o nível de futebol da equipe. Então, essa confiança, entendeu? Ela é transmitida de um para com o outro e isso faz com que a equipe se apresente de uma forma bastante positiva. É um trabalho que está só começando, né? O Gama tem calendário o ano todo, vai disputar a Série D, que é um anseio da torcida, inclusive, né? Garantir o acesso. Como você lida com esses anseios da torcida? Eu não posso dizer pressão, mas a torcida espera muito, porque o Gama já foi primeira divisão. E é um time muito querido na cidade, que tem muita torcida, né? Nós, a partir do momento que nós fizemos o calendário, a gente passou a ver com bons olhos tudo isso aqui. Uma grande oportunidade. Mas a gente está consciente da responsabilidade, mas acima de tudo, os pés no chão, porque
passo a passo. Eu não posso pensar numa coisa lá na frente se eu ainda estou disputando uma coisa aqui agora, que é o Candangão. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, né, de se buscar. Não existe essa preocupação de invencibilidade. Nós sabemos que em um determinado momento a equipe pode perder, entendeu? Faz parte do futebol. Mas nós estamos trabalhando sempre com esse espírito de estar preparado para as dificuldades. Então, o Gama hoje está projetando o Candangão. E aí sim, depois nós vamos ver, pensar mais na frente, e aí a parte da Série D, Copa Verde, enfim, todos esses campeonatos que estão por vir aí na frente. Wilson, para finalizar, eu queria que você mandasse um recado para a torcida do Gama. Olha, a torcida do Gama ela é sempre muito presente no estádio. E a gente sabe que ela gosta demais do seu clube. Então a gente tem muita responsabilidade e nós contamos com o apoio dela. É muito importante o apoio da torcida, a sua participação, principalmente no sentido de estar incentivando, motivando e não arrefecer nunca, jamais. Sempre acompanhando, esperando que a equipe possa buscar sempre os resultados positivos. É o que nós temos procurado e esperamos sempre que possamos fazer isso junto com ela. Wilson, além dos jogadores que você falou que são os protagonistas, a gente vê todo um trabalho por trás. A gente vê o trabalho do preparador de goleiros Márcio Defende, a gente vê o trabalho do Kleber Augusto, seu preparador físico, e do seu auxiliar técnico, do Michael Tadei. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho deles, da comissão técnica como um todo. Então, o Márcio, ele está com a gente há 3 anos. Não é? Nós começamos a trabalhar junto no Anapolina e foi muito legal ele estar com a gente, um profissional de mais alto gabarito e profissional e cumpridor e muito bom, excelente. O Kleber nós já estamos juntos há mais de 20 anos, trabalhamos junto. E o Michael está comigo já há uns 12 anos. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de trazer o Michael, que é meu filho, para junto de mim, depois de ele ter se formado e buscado algumas coisas no futebol, ele vem hoje é meu braço direito, é o grande benemérito aí que faz todo um trabalho com a gente, entendeu? Juntamente com o Kleber Augusto, que é um excelente preparador físico, muito experiente, com passagem em vários clubes grandes do futebol brasileiro, e está comigo já há mais de 20 anos. Então essa parceria tem sido muito boa porque nós falamos a mesma língua e isso fica muito claro e fácil para os jogadores entenderem. O sucesso é um trabalho coletivo, né? Não tem dúvida, faz parte. O Kleber é um preparador físico que gosta de trabalhar muito e os jogadores percebem logo que ele gosta de trabalhar forte. E o grande beneficiado são eles, porque aí tem condições de aguentar 90 minutos num ritmo bastante forte. Queria parabenizá-lo pelo trabalho e eu, como torcedor, fico muito feliz de você estar aqui com a gente e levando o nome do Gama à frente. Muito obrigado. Na hora que vocês precisarem, estamos à disposição. E vamos junto, Gama. É isso aí. Sim. Então, obrigado.